Toda vez que você faz uma planilha e ela está pronta, aqui nós estamos falando do que? Das projeções de saída. A linha de raciocínio para a entrada é a mesma. A linha de raciocínio é sempre a mesma. Quando você tem uma estrutura, essa estrutura ela serve para outras situações. Você apenas vai mudar as informações. Então, se eu tenho entrada, se eu tenho saída, a linha de raciocínio de entrada é a mesma. Então eu selecionei a tabela, Ctrl C, cliquei na linha de baixo, Ctrl V, copiei e colei. Se essa área aqui é azul, que eu estou falando de entrada, de saída, aqui eu vou colocar uma cor diferente, um vermelho. Coloquei um fundo vermelho e vou colocar o quê? Eu posso mudar. Saída, mas saída eu acho que ele combina muito mais com vou colocar um verdinho, né? Ah, mas eu quero uma outra cor, mais opções de cores, e aqui eu posso escolher as cores. Eu posso personalizar as minhas cores e eu vou dar um OK. Você viu? Agora, se eu escrever aqui saída, a única coisa que eu vou mudar o que? Entrada, escreve entrada. Entrada da cafeteria. Pronto, então você tem de um lado saída e de um outro lado entrada. Se nós trabalhamos com as unidades aqui referente a filiais, filial 1, 2, 3, 4, 5, você tem o que saiu de cada uma delas, você tem o total que saiu de cada cafeteria. A linha de raciocínio é a mesma quando você está falando de entrada, quanto que entrou de cada uma. Quando você tem tudo isso pronto, eu vou aproveitar essa estrutura, lembra? Aproveitar a estrutura, copio e colo, porque esse daqui, vou pintar agora de uma outra cor, vou colocar ele de um amarelinho, porque esse daqui é praticamente o meu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Igual, quanto que entrou? Entrou tudo isso daqui, correto? Menos quanto que saiu, isso daqui. E eu vou dar um Enter. Os números estão iguais. Eu vou mudar aqui que entrou 2.000, tá? Só para os números ficarem diferentes. Então, o que acontece? Meu saldo ele está positivo. Isso quando eu estou falando do meu primeiro mês. A conta para o segundo mês, nessa situação, eu não posso clicar e arrastar. Qual que é a matemática básica? Igual. Se eu tenho, entrou isso daqui, menos o que saiu, correto? Porém, eu não posso seguir essa linha de raciocínio porque eu tenho que fazer o seguinte: o que eu tenho do saldo do mês passado, mais quanto que entrou, menos o que saiu. Então você concorda? O que me sobrou do mês passado, mais quanto que entrou, menos quanto que saiu hoje. Se eu fiquei no negativo no mês passado, ele vai cair que eu já entrei no mês faltando. Mas se ele está positivo, ele vai entrar como positivo. É essa que é a linha de raciocínio do fluxo de caixa. Agora sim eu posso dar um Enter. E agora sim, nessa situação, eu posso simplesmente clicar e arrastar. Porque quando eu chegar agora aqui no mês de março, a conta é a mesma. Se eu der um clique duplo aqui, olha só, o que tinha no mês passado, mais o que entrou, menos o que saiu. Então, só o primeiro mês que eu faço isso, janeiro, e de fevereiro para frente, essa linha de raciocínio. Então, se eu pegar aqui em abril, entrou, vou colocar 2, só para mudar o número. Olha só como é que ele começa a mudar o meu fluxo de caixa. Porque até mesmo se eu tirar as entradas aqui, tirei a entrada, olha só, não pode estar vindo no positivo, mesmo eu não tendo entrada nos outros meses, eu ainda permaneci no positivo. Mas olha como é que um zero faz a diferença aqui. Eu vou tirar essas duas casas decimais.
Olha como é que mudou. Então vou tirar aqui esse 2 e eu vou colocar o 1. Então o meu fluxo de caixa ele começa a virar um ponto que ele começou a chegar no negativo. Olha só, setembro, outubro e novembro eu já entrei no negativo. Eu estava positivo, e olha como é que o meu negativo foi. Então, agora aqui em setembro entrou quanto? 889. Olha só, diminuiu o meu negativo. Agora aqui entrou 777. Opa, esse eu entrei no negativo. Aqui o meu negativo ainda permanece negativo. Mas entrou mais um 520. Então, meu negativo ainda está. Agora, vamos lá. Se eu colocar um 1 na frente... Agora, e se eu colocar um 2 aqui nessa frente? E se eu colocar o 3 aqui na frente? Eu não fiquei, eu empatei. Mas eu tive mais uma entrada aqui. Olha como eu fiquei no positivo. Então, essa que acaba sendo a dinâmica. Lembrando que aqui a gente escreveu das entradas. Isso são aquelas variáveis. A mesma coisa referente à saída. A conta do fluxo de caixa é essa que é a linha de raciocínio. Agora, nós estamos falando de filiais da cafeteria. A cafeteria tem filial 1, 2, 3, 4 e 5. Então você tem entradas 1, 2, 3, 4 e 5. Mas essa linha de raciocínio ela se aplica para a sua vida pessoal. E aí, conta que você entrou, né? Entrou o quê? Aí, um exemplo, você trabalha na cafeteria, você tem um bico, tem o salário da sua mãe, do seu pai, do seu cônjuge, de alguma coisa, de um outro empreendimento. Então, seriam todas as suas fontes de renda para você saber quanto que a sua casa entrou no mês. É isso que é o fluxo de caixa, esse que é o seu controle financeiro. Então, peraí, total no final do mês entrou R$ 4.514. Ou melhor, saiu. Agora, entrada, mesma coisa. Então, você trabalha sempre em cima dessa dinâmica. Qual que seria uma outra dinâmica aqui quando falamos de saída? Podemos fazer o quê? Essa mesma conta, essa mesma linha de raciocínio, só que de uma maneira diferente, individual. Quanto que entrou na cafeteria 1 e quanto que saiu, para saber qual das cafeterias está tendo mais lucro e mais prejuízo. Aqui nós trabalhamos com o macro, podemos o quê? Trabalhar com o micro, mas sempre trabalhando na mesma linha de raciocínio.